Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler um texto muito conhecido da palavra. Eu não quero, depois desse tempo de oração, de clamor, eu quero agradecer muito a Deus pela intercessão, pelas revelações de Deus. Eu sei que tem muita coisa aí que Deus ainda vai nos revelar, tem coisa aí que alguém ainda vai me entregar, que não me entregou ainda. Eu sei disso, porque não entrega não, que não é a hora ainda não. Deixa ele melhorar para entregar, já até sei. Mas vai devagar, tá, meu irmão? Não pega pesado não, pega leve, por enquanto. Ano das certezas de Deus. Eu não quero ficar aqui criando uma ideia de que 2023 é o ano das certezas de Deus. Eu quero falar com você lembrar a você como surgiu isso. Eu já falei uma vez aqui, você vai lembrar talvez, o pastor Marcos estava ministrando no dia 25 de dezembro aqui, e tínhamos poucos discípulos aqui na igreja, porque muita gente estava passando com a família, e durante a mensagem do pastor Marcos, ele ministrava sobre o Salmo 91, não era isso? O Salmo 91, e durante aquela mensagem, né, no momento louvor, mensagem, veio essa palavra ao meu coração e aquilo ficou ali, repetindo a minha mente, as certezas de Deus. É um tempo das certezas da palavra de Deus, e aquilo ficou na minha mente. Fui para casa com a mensagem que foi pregada, com os louvores que foram entoados, principalmente a mensagem que foi pregada aqui, e eu fui para casa e aquela noite, né, não é bom, a gente precisa dormir bem, inclusive hoje na IBR a gente teve uma aula aqui sobre isso, né? Quando você não dorme bem, você vai ter problemas de saúde, com certeza, e isso era um dos problemas que me causou problemas de saúde também. E aquela noite eu não dormi bem no sentido, né, de dormir pouco, porque a minha mente não parava de pensar sobre as certezas de Deus. E eu comecei a escrever, que perdi o sono, né, e para poder escrever, e Deus foi me trazendo muitas coisas, creio ter sido Deus me trazendo muitas coisas. E eu quero trabalhar com a igreja sobre as certezas de Deus, sobre aquilo que move a nossa vida e que vai nos fazer nós vamos nos manter de pé mesmo diante das circunstâncias contrárias que todos nós vamos enfrentar. Hoje nós temos visto a irmã Laura, por exemplo, né, que está internada no CTI, ela está no CTI, não é isso? No CTI do hospital em Manilha, por isso ela não está conosco, ela está passando por um momento bastante difícil, né? E precisa fazer uma cirurgia de urgência naquele hospital, ou num hospital específico, e ela necessita das nossas orações, né? Ela precisa dessa cirurgia. Uma senhora de idade, e ela necessita mesmo da cirurgia, ela não pode sair do CTI de forma alguma. Também temos o nosso irmão, o Luiz, né? A gente chama ele de Cacaral, né? O Luiz, ele está passando também por um problema de saúde, teve um problema de saúde, foi essa semana, né? Foi essa semana, eu acho. Semana? Foi antes, né? E ele está se recuperando, hoje ele está no hospital geral, né? Não sei se ele já teve alta lá, já foi para casa, fez aquele exame, né? Um exame que a gente ia, inclusive a gente ia se unir aqui para a gente poder, né, levantar os recursos para poder pagar o exame, e Deus abriu uma porta, e o exame foi feito lá, glória a Deus, né, o exame conseguiu fazer lá, né, glória a Deus, e ele está se recuperando, mas precisa das nossas orações, e tantos outros, a nossa irmã Cristiane também, esposa do Delmo, carece das nossas orações, já está se recuperando, né, fez a cirurgia, e nós temos que orar por isso. Então, todas essas lutas, esses problemas, a gente está fixado nessas certezas que Deus traz para nós. E Hebreus capítulo 11, então, versículos 1 e 2, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, muito. Vamos ler o texto, vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. O que diz aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia diz assim, na NVI: ora, a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí o versículo 2 vai dizer: pois por meio dela, por meio de quê? Da fé, o que aconteceu? Que os antigos receberam bom testemunho. Então, se nós estamos falando, obviamente, das certezas de Deus, nós estamos falando também de um elemento que faz parte desse processo.
E esse elemento é fundamental para que isso possa fluir em nossa vida. Para que possamos falar das certezas de Deus, nós temos que falar de fé. Nós temos que pensar sobre a fé e nós temos que andar em fé. Eu hoje não vou me aprofundar nesse assunto, não há tempo suficiente para isso, mas quando nós olhamos o capítulo 11 de Hebreus, eu não quero ser hoje profundamente teológico com você, eu quero ser prático com você hoje e com você que está aí online, em nome de Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 11 de Hebreus, ele começa a nos apresentar fatos extraordinários. Eu não sei se você já leu o capítulo 11 de Hebreus, já preguei aqui algumas vezes sobre isso, que pela fé nós cremos que homens e mulheres, eles alcançaram vitórias assim extraordinárias nesta terra. Agora eu quero ressaltar uma coisa importante, pastor Sandro. A palavra vitória, o conceito de vitória, porque essa questão de conceitos é muito importante para a gente poder compreender, porque muita gente pega algumas palavras como vitória, prosperidade, saúde. Então a gente às vezes faz uma confusão com essas palavras e às vezes deixamos pessoas até frustradas por conceitos que do púlpito às vezes algumas pessoas passam. A prosperidade são riquezas. Aí todo mundo então que não é rico, não é? Não é o quê, pastor? Próspero. Aí a pessoa que está ali, servo de Deus, que ama o Senhor, que é dizimista, ofertante, fala, meu Deus, eu estou duro aqui, durinho, pobre de marredeci, né? Então eu não sou próspero nessa terra, Deus nunca me ungiu com prosperidade. Por quê? Porque são conceitos que as pessoas trabalham na mente dos outros e ficam trazendo da Bíblia conceitos equivocados. Então quando você olha para a palavra vitória, né, nós podemos pensar para um cristão, o que é uma vitória? O que é vitória para o cristão? Se você pensasse hoje, se alguém te perguntasse, meu irmão, o que é andar em vitória para o cristão? Andar em vitória, eu vou passar isso para você agora na minha concepção, eu entendo ser andar no centro da vontade de Deus. Quando eu ando no centro da vontade de Deus, eu sou uma pessoa que estou andando em vitória. Porque às vezes vem o conceito de vitória é sucesso, é só isso. Não é que sucesso também não seja vitória. Mas para nós, cristãos, servos de Deus, ao olharmos a Bíblia, nós temos que compreender que, para nós, o conceito principal de vitória, existem outros subconceitos que a gente pode trabalhar, mas é andar no centro da vontade de Deus. Porque isso poderá nos alcançar ainda nessa terra. Muitas coisas nós vamos alcançar nessa terra, muitas coisas que nós vamos conquistar nessa terra, mas tudo que nós vamos conquistar nesses subconceitos que poderíamos citar aqui, glorificarão o nome do Senhor. O William e a Camila podem ter, eles têm lá a empresa deles de fornecimento de blusas, né? Essa área de uniformes e tal, e eles podem alcançar grandes vitórias. Aí é o subconceito de quê? De conquista, de sucesso, de vitória. No seu lugar vai ter lá 50 funcionários, vai ter lá 100 funcionários, né? Isso é vitória, isso é sucesso também, um subconceito, mas o conceito deles, eu estou citando só um exemplo, o conceito para eles principal, que está lá no topo é, eu preciso andar no centro da vontade de Deus, porque se não tiver nada disso alcançado, eu tenho o conceito de vitória na minha mente, eu ando no centro da vontade de Deus, eu posso ser eu mesmo fazendo, eu ter um funcionário ou 2 funcionários, não ter alcançado esse sucesso, que muita gente chama de vitória. Talvez alguém vai dizer, você não teve vitória. Não, eu tenho, porque eu ando no centro da vontade de Deus, e aquilo que eu faço é para glorificar o Senhor. E nós vamos ver então, que muitas pessoas, né, em Hebreus capítulo 11, eles andavam no centro da vontade de Deus. E aí, vamos ser citados ali, eles venceram leões, fecharam a boca de leões, e fizeram isso, fizeram aquilo, e conquistaram isso, e conquistaram aquilo, e aquilo mais, e isso e tal, derrubaram muralhas, amém. De repente, lá no versículo 35, você vai começar a ler, nós já até falamos sobre isso aqui uma vez pregando, que você vai ler lá na parte B, uns foram torturados,
recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, apanharam muito. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados. E aí tem gente ainda que foi cerrado ao meio. Meu Deus! Postos à prova, mortos ao fio da espada. E mesmo sofrendo e morrendo por Deus, eles fizeram isso por fé. Por fé, por crer em algo superior que eles viam pela fé. Então, quando eu tenho a ideia, as certezas de Deus na minha vida, eu preciso entender que para ter essas certezas de Deus na minha vida, eu tenho que andar pela fé. A fé que me leva a andar no centro da vontade de Deus. A fé que eu vou aplicar em todos os momentos da minha vida. Por isso o propósito desse tema para nossa igreja não é só para 2023. Isso é para a gente levar para o resto da vida, até Jesus voltar, até Jesus nos levar. Eu entendo ter sido o Espírito Santo que falou comigo naquele dia, quando o pastor Marcos estava pregando. E isso me faz pensar que o Senhor quer nos levar a um patamar de fé mais amplo. Todas as vezes, querido, que você vê um nível de batalha muito grande acontecendo na sua vida, que você pode pensar, chegou ao fim, Deus faz uma reviravolta e algo extraordinário acontece. Todas as vezes, isso está na Bíblia, todos os momentos, na história de todo mundo, quando Deus quer fazer essa reviravolta, Ele faz. E Ele muda as circunstâncias. Ele faz isso. É algo que não se trata apenas da gente pedir e receber. Eu sou um homem de fé, eu vim aqui pedir minha cura, pedir minha casa, pedir meu carro, pedir meu emprego. Legal, você pode pedir tudo isso, não se trata somente disso. Mas que pela fé, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê direção, o Senhor nos dê equilíbrio, diante de tudo que poderá vir e tudo que Ele poderá permitir em nossa vida. Nossa vida tem ganhos e tem perdas, tem conquistas e tem derrotas. Nós somos sujeitos a isso. Tem dia de célula cheia, dia de célula vazia. Tem dia de conta cheia, dia de conta vazia. Há tempo para tudo. É esse o propósito que Deus quer nos levar. Quer ver? Coloca aí 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Me ajuda aí agora. Vamos lá, 2 Timóteo 1, 7. Coloca na TV para mim. Depois Romanos 1, 17. Mas deixa eu ler com você. Pois Deus não nos deu espírito de quê? Covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra é extraordinária, queridos. Equilíbrio. Romanos 1, 17. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Vê comigo aí. Depois Hebreus 11, 6. Mas vamos lá. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. Quando a gente estava orando aqui agora, é pela fé, querido. É pela fé. Eu não sei vocês, mas teve uma hora que eu e Eliana, nós ouvimos um som aqui dentro, quando a gente estava sentado ali, estranho. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça. Eu olhei para ela, olhou para mim, você ouviu? Eu ouvi. E na mesma hora, quando estava orando ali, levantei as mãos e falei, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Se tu está escondido em algum lugar, bate em retirada agora. Porque onde está o Espírito de Deus? Onde o Senhor reina, onde o Senhor é exaltado. E se o Senhor quer revelar alguma coisa, revele. Para a cura e glorificação do Senhor. Hoje é noite, querido, da gente começar a abrir os nossos olhos pela fé. Há um mundo físico e há um mundo espiritual que nos cerca. E nós temos que abrir os olhos para isso. Mas nós não podemos ter medo disso.
Nós estamos sujeitos a ficar doentes, eu já falei de perdas e ganhos, estamos sujeitos a tudo isso, mas nós não podemos ter medo de passar por isso. A gente pode sentir medo, mas não sermos dominados por ele. Então, nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo algo, e começou aqui desde o início dos louvores, das orações, de tudo que está acontecendo, e se você abrir seus olhos espirituais hoje, você verá que Deus fará grandes coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que diz, Hebreus 11, capítulo 6, coloca aí para a gente, por gentileza. Sem fé, olha só, queridos, é só para a gente relembrar, porque esses textos todos nós já conhecemos, a gente já sabe isso de cor salteado, querido. Eu falei com você hoje, eu não vou mergulhar teologicamente profundamente, eu não vou ser um Luciano Subirá hoje para você. Mas é só para você lembrar, sem fé, porque isso é o alimento que vai dar a você a força para você superar tudo que você possa imaginar. Pode ser a irmã Laura que está lá naquele CTI agora, correndo risco sério, mas ela está lá, e a gente ouvindo a mensagem dela hoje, falando, aí você fala, meu Deus, não me parece que está doente, dentro de um CTI, e ela falando, pela fé, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou superar e tal, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que faz o quê? Recompensa aqueles que o buscam. O problema é que o conceito, aí vem o problema do conceito, todo mundo fala recompensa, quando a gente fala de recompensa, todo mundo já pensa em dinheiro, porque a recompensa, tudo parece que é tudo material, recompensa, você tem uma recompensa se pegar aquele bandido, aí vem aqueles filmes de bang bang, lembra? Né, que vocês assistiram muito aí de faroeste, aí tem uma recompensa se fizer isso, e recompensa é sempre dinheiro, então ele recompensa, ele vai recompensar, aí todo mundo pensa, vai ser o carro novo, vai ser a casa nova, vai ser isso, pode ser, Deus pode dar, Ele quer dar, se Ele quiser Ele vai dar, para a glória dEle sempre, mas não se prenda a isso, querido, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então tem ali algo que está dizendo, você tem que buscar, tem que buscá-lo, não é buscar a recompensa, é buscar a quem? A Deus. Então eu não estou buscando a recompensa. Se você veio buscar aqui a recompensa, se você está buscando a recompensa, está buscando no lugar errado, porque você tem que buscar uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Ele sim vai te recompensar, porque a fé, ele tem um autor e tem um consumador, Jesus Cristo, Hebreus 12, 12, fala o quê? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé é a certeza, então a fé, ela nos impulsiona, a fé nos tira da área de conforto, a fé nos confronta, a fé nos faz ver além, a fé nos sustenta no momento da dor, no momento que a gente perde, no momento que a gente não conquista, no momento que a porta não abre, no momento que a cura não vem, no momento que eu estou desanimado, no momento que eu estou deprimido, no momento que eu estou ansioso, talvez com um transtorno de ansiedade, a gente não negocia a fé, porque ela nos sustenta, porque ela é a certeza daquilo que eu não estou vendo, é a certeza que eu tenho. Então eu quero citar para você hoje, para a gente poder ir embora, algumas coisas aqui, que Deus vai nos dar, pela fé. E eu quero que você anote, porque é muita coisa. Mas eu não vou demorar. Você já está aí, que eu já vi vocês pregando, todo mundo saindo daqui 8h40. Falei, fica reclamando do pastor, né? Eu estou vendo lá o culto 8h30, 8h40. Falei, tá bom, pastor Sandro. Tá bom, Rodrigo. Deixa comigo, pastor. Tá bom. Quer ficar reclamando? Está terminando tarde, está terminando tarde. Tá bom. Estou 2 meses só assistindo, né?
Tá legal. Então eu quero dizer a você, Deus vai te dar fé para isso. Anota aí, pega a caneta, escreve. Deus vai te dar fé para você realizar. Cada vez que eu falar alguma coisa, você vai falar amém. Mas você vai falar amém, amém mesmo. Amém de verdade, amém de fé. Não precisa gritar, não. Mas tem que ter fé. Fé para realizar. Amém ou não amém? Chegou a hora de você ser proativo. Chegou a hora de você ser proativo. Nem todo mundo é proativo, mas chegou a hora de você ser proativo. Fé para realizar. Você precisa ter fé para realizar. Você precisa ter fé para fazer acontecer. Tem gente que vai estar do teu lado que não faz acontecer. Mas você será a pessoa que fará acontecer. Tem gente que vai tentar fazer você não realizar. Tem gente que vai colocar empecilhos em você. Eu vou abrir esse negócio. Ih, não deu certo na vida de fulano, não deu certo na vida de ciclano, não deu certo na minha vida, mas vai dar certo na minha. Então Deus vai te dar fé para você realizar. Deus vai te dar fé para você ser proativo. Deus vai te dar fé. A fé que vem do autor e consumador Jesus Cristo está em você. Então prepare-se para isso. Segundo, Deus vai te dar fé para você suportar. Suportar o quê, pastor? Suportar o dia mal. Porque o dia mal virá, querido. A Bíblia diz que o dia mal vem para todo mundo. Para o cristão, para o não cristão. Eu acho que o apóstolo Walter até citou isso domingo passado aqui. Vem para todo mundo. Vem para mim, vem para você. Eu não sou melhor nem pior do que você. Tem dia que a gente prostra. Tem dia que a gente está enjoado. Tem dia que a gente quer acabar com o casamento. Tem dia que a gente quer acabar com tudo. Tem dia que a gente quer jogar tudo para o alto. Vem um dia mal. Tem dia que vem a dor. Tem dia que vem o sofrimento. Mas Deus vai te dar fé para você suportar. No momento que você passar por isso, você vai suportar. Você que está aí, você vai suportar em nome de Jesus. Você crê nisso? Então diga, eu tenho fé em Jesus para suportar o dia mal. E mais, Deus vai te dar fé para abençoar. O que é isso, pastor? Você vai entrar no manto da generosidade. Você viu o necessitado, você estende a mão. Querido, um crente que não é generoso, ele não é crente. É claro que existe o dom de socorro. Tem gente que tem o dom do socorro. Tem gente que vê assim, fulano espirrou, eu já tenho um de pirona aqui para você. Tem gente que é assim, é o dom de socorro. Ele já quer socorrer. É um dom, está escrito lá. Mas a ação da generosidade muda a nossa história. Como que eu tenho escutado sobre isso? Como que alguns conceitos na minha mente têm sido transformados por ver e ouvir pessoas que eu tinha conceitos errados? Nesse tempo que eu estou passando aí não é de férias, licença médica, ainda vou entrar de férias um dia na minha vida. Aí, só para você ter bem esse conceito, tá bom? Conceitos que eu tinha errados de algumas pessoas, eu comecei a assistir essas pessoas. Que todo mundo falava para mim, não, isso não sei o que, isso não sei o que, isso não sei o que. Aí eu nunca tinha escutado a pessoa, eu falei assim, eu vou ouvir, para saber qual é. E aí, a minha surpresa, eu só ouvi Bíblia. O que as pessoas, estava até conversando com o William, a gente fazendo uma caminhada aí, de vez em quando a gente faz uma caminhada pelas manhãs aí juntos, e aí o William até falou comigo, a gente nunca vai encontrar, escuta isso, querido, você nunca vai encontrar um pregador que ele vai fazer 100% daquilo que você concorda. Isso é impossível. Eu estou aqui, você acha que eu já não falei do púlpito algumas coisas que talvez tenham sido erradas? Talvez tenha sido equivocado, talvez você nem concorde comigo? Claro que sim, mas isso você vai me eliminar da sua vida por esse motivo? Você vai
me descartar por esse motivo, você vai me rotular por essa razão, só porque eu falei uma frase equivocada, eu já estou rotulado como alguém que não serve. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aí, quando eu comecei a aprender e eu percebi como que a generosidade pode transformar a nossa vida. Como que isso transforma a tua vida. Qual foi a última vez que você pegou, colocou a mão na sua carteira, sem precisar campanha de igreja, sem nada, e simplesmente eu vou abençoar meu irmão, porque Deus tocou em meu coração e eu quero abençoá-lo. Eu vi aquele necessitado, eu fui lá e estendi a mão. De maneira prática, com a voz do Espírito Santo, com a condução do amor de Deus na sua vida. Então Deus vai te dar fé para abençoar. Para quê? Para eu e você, escuta isso, não termos medo. Tocou o sinete das 8, né? Já me avisaram aí, tá vendo? Dos outros pregadores não tinha isso, agora já tem, né, meu? Só porque eu cheguei hoje. Eu ouvi, daqui eu ouvi. Pelo menos eu estou ouvindo bem. Vocês ouviram, né? Alguém avisou. Você sabe que chegar assim e colocar a mão no bolso e dizer, aquela luta que você passa, meu Deus, esses R$100 aqui, eu tenho que abençoar esse irmão, meu Deus. Tem alguns aqui que eu sei que tem essa luta, meu irmão. Eu já sei também que tem alguns que pegam a mão no bolso, meu irmão, e mete bronca, não quer nem saber. E tem os mais matemáticos, que eles vão fazer as contas antes para saber se vai dar ou se não vai dar para dar. Mas nós vamos chegar a um nível de fé, querido, que você simplesmente vai pegar, vai colocar a mão no bolso e vai estender a mão e vai ajudar e falar, Senhor, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Deus vai te dar fé para você amar. Amar como assim, pastor? Para vencer a frieza, para vencer a indiferença. Deus vai te dar fé para você perdoar e pedir perdão. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Se há uma coisa que o diabo usa, e a gente falou já aqui no início, né, lembra que eu citei aqui do que fizeram ou estão fazendo? Se há uma coisa que o diabo utiliza para destruir uma igreja, é destruir relacionamentos. Eu quero dar um exercício aqui para vocês hoje, ó, escuta aqui, deixa eu dar um exercício para vocês hoje. Eu já dei esse exercício para a equipe do presbitério e já dei esse exercício para os líderes de células. Se eles não fizerem exercício, eles estão em pecado. Estou brincando, calma. É porque eles não tiveram tempo ainda. Eu sei que eles não tiveram tempo. Vocês conhecem o pastor Luciano Subirá? Todo mundo que conhece o pastor Luciano Subirá? A maioria conhece, né? O pastor Sandro me mandou uma mensagem do pastor Luciano Subirá. O título da mensagem é Pescando com Redes. Quem já ouviu a mensagem? Então, o exercício para você é assistir essa mensagem do pastor Luciano Subirá e você vai ouvir mais de uma vez. Eu já assisti 2 vezes. Vou assistir a terceira porque eu quero agora anotar algumas coisas. Então, escuta isso. Você vai sair daqui com exercício hoje, igreja. E na tua célula, líder de célula, atenção, lá na tua célula, na reunião da tua célula, pastor Rogério, vocês vão conversar sobre essa mensagem. Vocês vão ouvir a mensagem, 50 minutos de mensagem. Você separa aí, escuta 10 minutos um dia, 5 minutos no outro e tal, vai escutando à noite, na hora de dormir, antes de dormir, vai lá, coloca o fone no ouvido, escuta, assiste a mensagem. Anota aí, pastor Luciano Subirá, Pescando com Redes. Ele pregou agora há poucos dias. A mensagem é pastoral. É para a igreja toda, queridos. Você precisa compreender os conceitos que ele está passando ali. Então, escuta, esse é o exercício. Aí, quando você chegar na célula agora, muitas células estão retornando, a primeira célula que você fizer, você vai juntar lá, Joílson, a tua célula, e aí tu vai fazer. Vamos lá, pessoal, você, o que Deus falou no teu coração? Você, o que Deus falou no teu coração? Você, o líder da célula não vai pregar não, tá bom? Ele vai ouvir. E aí vai apontar. Vocês vão aprender muito, queridos. É tremendo. Por quê? Porque tem muita rede rasgada. Tem muita rede que precisa ser limpa. Lembra da limpeza da rede?
Se não for limpa, ela rasga. E realmente é interessante. Você já viu alguém, o pescador, você vai ouvir isso na mensagem, né? Eles limpam a rede. Olha, a rede já saiu de dentro da água, para que vai limpar? E limpa na mesma água que saiu, que é a água salgada. Não limpa na água doce. Mas por que tem que limpar? Lá você vai entender. Por quê? Se uma igreja tiver com suas redes rasgadas, o diabo se aproveita e os peixes vão fazer o quê? Vão fugir. É isso que vai acontecer. Eles vão embora. Deus vai te dar fé para você transpor barreiras. Tem muita muralha alta para cair, queridos, na sua vida pessoal e na vida dessa igreja. Então diga, em nome de Jesus, pela fé, eu vou transpor barreiras. Vamos lá, pela fé, eu vou ousar e conquistar novos desafios. Prepare-se, porque coisas novas surgirão. E isso vai demandar fé para seguirmos em frente. Eu não sei o que vem de novo aí. Pode ser ganho ou pode ser perda. Eu não sei o que vem de novo. Mas isso fará com que você tenha fé para conquistar todos os desafios e seguir em frente, independente de uma boa notícia ou de uma má notícia. É esse tipo de fé que nós vamos ter as certezas de Deus na nossa vida. Eu não quero aqui ficar fantasiando, nem criando uma historinha para você, porque eu sei que é essa fé que vai te manter de pé. Eita. Você vai ter fé para testemunhar. Testemunhar. Testemunhar, querido, não é você, como domingo que vem vai ter evangelismo de rua, é sair na rua, pronto, já testemunhei. Tem nada a ver, querido, isso é também um tipo de testemunho, mas é fé para você se aproximar das pessoas. Está na hora de você conversar com seu vizinho. Não é de falar de Jesus para ele de cara, não. Está na hora de você dar um pudim para ele. Está na hora de você limpar a frente da casa dele. Está na hora de você ter relacionamento com gente que não gosta do evangelho. Você vai ouvir isso na mensagem lá. Está na hora de você se aproximar das pessoas. Como que a gente vai ganhar as pessoas se a gente não se aproxima delas? Você está achando que vai passar alguém na rua e vai entrar aqui? Vai acontecer isso em um milhão. E simplesmente passar e falar, tem que entrar porque Jesus mandou e vim aqui aceitar Jesus. Pode acontecer. Mas o canal tem que ser você, eu. Sabe aquele vizinho que não gosta de você? Você tem que descobrir por que ele não gosta de você. Talvez seja você mesmo. A pessoa chata, enjoada, implicante. Eu tinha um vizinho chamado, como que era o nome dele, seu Cândido? Já falecido. Alguém conheceu o seu Cândido? Conheceu o seu Cândido? Conheceu, né? Vocês conheceram bem. Como é que ele era? Português bravo, meu irmão. Ah, estão rindo porque eles conheceram. E eu fui morar colado na casa dele, né? E a minha casa foi feita colada na parede dele. E ele não gostou nada disso. A casa dele estava no rumo, né, do muro. Aí eu fui construir a nossa casa, fomos construir a nossa casa, eu fui, levantei a parede ao lado do muro, ficou o muro dele, a parede dele com a minha parede, né? Tinha minha parede e tinha a parede dele. Mas se fizesse um furo aqui, eu via lá, se fizesse furo lá, eu via aqui. Ficou casa germinada, né? E ele quase todo dia, Vaguinho, eu falava Vaguinho, chamava Vaguinho, Vaguinho, vai vazar água na minha casa. É português, não sei imitar português. Vai que tá bom, né? E aí, o pastor Arthur sabe, porque ele é geração portuguesa. Vamos lá. E aí, eu acho que a gente foi fazendo amizade. Fui fazendo amizade com o seu Cândido.
fazendo amizade seu canto. Eu era o único que conseguia pegar ferramenta emprestada com ele, que ele não emprestava para ninguém. Era o único que ele me chamava para ir lá na casa dele ver algumas coisas. Aí eu me mostrava alguma coisa de vazamento, não sei o que, eu ia lá. Eu chamava para ele na minha casa. Mas ele era bravo. Não era bravo? O homem era bravo. Mas a gente conseguia fazer amizade, criar relacionamento. Eu contei para a Bíblia esses dias, nós tínhamos um vizinho aqui, quando a igreja era na quadra. Toda vez que a gente tinha culto, ele chamava a polícia. Lembra na quadra? Toda vez que tinha culto, chamava a polícia. Ele já é falecido. Aí, um dia eu fui lá falar com ele, eu ia falar com ele, irmão, poxa, me perdoe, meu querido, a gente está fazendo muito barulho aí, mas a gente vai tentar melhorar e tal. Ele, poxa, pastor, está fazendo muito barulho, eu sei, meu irmão, é só domingo, quinta, segunda, terça, quarta, mas a gente vai tentar melhorando. Ele, tá bom, poxa, eu queria vir na sua casa para a gente conversar. Ele, irmãos, eu comecei a fazer amizade, ele odiava crente, irmão, odiava crente, e eu comecei a fazer amizade com ele, até que um câncer apareceu na vida dele. E ele foi lá, poxa, pastor, vai na minha casa orar por mim. Eu queria que você conhecesse a minha casa. Vem aqui conhecer. Eu fui lá na casa dele, entrei no escritório, olha o que eu fiz aqui, isso, aquilo, tudo. Eu queria que você orasse por mim. Ele não gostava de crente, não gostava da nossa igreja não, nem um pouco. Principalmente do pastor, que era eu. No final, eu estava lá junto com ele. Não consegui fazer a oração final na vida dele. Perdi essa oportunidade. Deus vai te dar fé para você testemunhar. Deus vai te dar fé para você andar em comunhão. Chegou a hora de aumentar o peso do valor que se dá à comunhão, querido. Quem não é... Tem aquela frase em marketing, né, em propaganda, em vendedores, eu já vou terminar, tá? Eu estou no desconto de vocês aí. Mas tem uma frase que diz assim, quem não é visto não é lembrado. Essa frase todo mundo conhece essa frase. Quem não é visto não é lembrado. Quem tem negócio tem que ser visto, não é lembrado. Por isso você recebe muita coisa da Dump aí que a gente manda para você, né? Que você vai sempre se lembrar de chupar um picolé. Então, quem não é visto não é lembrado. Aí, geralmente, você recebe que horas? Meio-dia, 11h30, que vai acabar de comer, vai ver aquele pote de sorvete, vai dizer o quê? Quem é visto é lembrado. Então, opa, dá fome. Então, quem não é visto não é lembrado. Você sabe que aconteceu um fenômeno depois da pandemia? Na pandemia e depois, que é a relativização. As pessoas começaram a ter uma ideia, tipo assim, o que é isso? O que significa? É a desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente um certo ou errado. Até certo ponto, isso não é ruim. Mas depois da pandemia, a gente começa a perceber que aquilo que, para alguns, comunhão era uma coisa absoluta, uma verdade absoluta, uma necessidade para a vida da igreja, ele começou a deixar um pouco isso de lado. Então, se eu estiver aqui domingo tocando ou não, isso é muito relativo, porque necessariamente eu não preciso estar aqui. Eu não preciso dar conta. Se eu estiver ali na recepção, se eu faltar ou não, as pessoas começaram a relativizar, ou seja, não dar a importância que elas davam antes. E isso foi um fenômeno que aconteceu em todas as igrejas pós-pandemia. Isso veio como um vírus no meio de muitas igrejas, eu conheço muitos pastores, porque os conceitos começaram a vir assim, eu fiquei em casa 1 ano sem ir na igreja, que diferença fez? Nenhuma. Eu posso assistir de casa, sem problema. Então, a comunhão não é isso tudo. A comunhão não é tão importante assim.
E é assim que o diabo ele conseguiu colocar na mente, talvez de você que esteja online aí, que poderia estar aqui hoje presencialmente. Alguns não estão porque não podem, mas poderiam estar aqui. Que poderia estar na célula e não estão indo à célula, porque já relativizaram, eles estão, não é tanto assim. Estão perdendo a oportunidade de ter a sua fé ampliada. E mais, você vai crescer muito com isso, querido. Crescer em relacionamento é fundamental para nós. Deus vai te dar fé, sabe para quê também? E eu vou terminar. Fé para você empreender. Para você sair dessa passividade, vencer a passividade e vencer a pressa. Todo mundo está querendo resultado rápido. A gente quer ganhar todo mundo para Jesus. Você não precisa ganhar todo mundo para Jesus. Todo mundo quer rápido, que tudo cresça, tudo seja rápido. Não é assim que funciona. Mas Deus vai te dar fé para você empreender. E Deus vai te dar fé para você crer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível. E por último, Deus vai ampliar sua fé para crer que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então pode levantar o inferno inteiro, pode ir para a esquina, pode acender a vela, faz o que você quiser porque você é livre. Mas Deus continua no controle de tudo. Deus é soberano e Ele ama você, porque você que faz isso, Deus também te ama, Deus também te quer, Deus quer te salvar, Deus quer te abençoar, Deus quer te transformar, Deus quer que você o conheça. Você vai entender que não há mais sacrifício que você precisa fazer, porque o sacrifício para salvação e transformação foi feito na cruz do Calvário. O sacrifício que nós temos hoje é de santidade. É a batalha por sermos como Cristo Jesus. Querido, a fé precisa estar em você para crer que Deus está no controle. O Salmo 103, verso 19, diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como rei, domina sobre tudo o que existe. Vou ler de novo para você ouvir com carinho, tá bom? Para a gente encerrar. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Nunca se esqueça disso. Seu pastor pode viver ou pode partir. Está amarrado, pastor. Pode viver ou pode partir. Deus continua dominando sobre tudo. Nós podemos ganhar e podemos perder. Deus continua dominando sobre tudo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo nosso Deus. É fácil a gente cantar isso, mas quando você está prostrado em cima de uma cama, no meio de uma dor terrível emocional ou dor física, é a fé que vai te sustentar, querido. O diabo vai fazer de tudo para arrancar essa fé de você, para desfazer essa fé de você, mas ele não vai conseguir. Por isso que a gente canta: aquele que entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Aleluia. A fé não tem a ver com nossos temperamentos. Eu sou de um jeito e você de outro. Tem uns que são mais quietinhos, outros são mais. Fé não tem a ver com temperamento. Não é quem grita mais que tem mais fé, querido. Não é quem pula mais aqui no púlpito que tem mais fé. Não é quem canta só de mão erguida que tem mais fé do que o outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fé está ligada aos nossos comportamentos. Porque eu posso pular aqui e ali fora, ser péssimo no meu testemunho. Isso significa que eu não tenho fé nenhuma.
A fé está ligada aos nossos comportamentos. Então não é quem grita mais alto que tem mais fé, mas quem enfrenta quaisquer circunstâncias e não se dobra às vontades do mundo e da sua própria carne. É pela fé que nós vamos andar nas certezas de Deus para nós. Pastor, vai dar certo? Não sei. Quem sabe é Deus, mas pela fé eu vou seguir em frente. Se é a vontade dele, vamos lá. Pastor, vai ser para a direita ou para a esquerda? Deus vai mostrar para a gente. É para a direita? Vamos para a direita. É para a esquerda? Vamos para a esquerda. Pastor, eu tenho que perdoar, é pela fé? Pela fé, meu irmão. Eu tenho que pedir perdão, é pela fé? Pela fé, meu irmão. Você não tem que sentir nada, você tem simplesmente crer e é viver essa certeza. É pela fé. Igreja, nós vamos vencer pela fé. Eu venço pela fé, você vence pela fé. A doença que está lá na sua família, talvez do seu filho, talvez do seu marido, talvez da sua esposa, não sei, a dor que esteja, a gente vai passar pela fé. Nós vamos passar pela fé. Aquilo que não foi conquistado, que você pode estar pensando, poxa, eu não consegui. Poxa, né, Maria, eu queria fazer o retiro dos jovens com os jovens mais maduros. Eu ia falar mais velhos, mas maduros. A gente não conseguiu. Nós fomos derrotados. Vocês foram derrotados? Você chama isso de derrota? E se não era a vontade de Deus? Eu estou andando no centro da vontade de Deus, então eu sou vitorioso, meu irmão. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou me alegrar no Senhor. O que eu vou ter? Paz no meu coração.